e na sequência nós leremos também uma passagem bíblica, amém? Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, que bom ter vocês aqui conosco, amém? Então, vamos abaixar as cabeças, vamos fechar nossos olhos e vamos iniciar o nosso culto. Senhor Jesus, obrigada, Deus, por esse dia. Obrigada, Senhor, porque estamos aqui na Tua presença, Pai. Obrigada, Senhor, por ter nos conduzido mais esse mês, Senhor Jesus, que já está quase no finzinho, Pai. E nós só temos que Te agradecer, ó Pai, porque independente das lutas, das batalhas, nós também tivemos muitas bênçãos, Senhor, e o sustento de Ti, ó Pai. E Te agradecemos por isso, ó Deus. Abençoa, Senhor, as pessoas que nos assistem aqui na live também. Senhor Jesus, cada vida que está aqui hoje presencialmente. Cuida dos irmãos, Senhor, que ainda estão chegando. Dos que não puderam vir também, Senhor, esteja na casa deles também, Senhor Deus. Ó, Senhor, abençoa também, Senhor, aqueles que estão doentes, em recuperação, as famílias enlutadas também, Senhor Jesus, que o Senhor traga conforto, Pai. Abençoa também as pessoas que estão nas ruas, Senhor Jesus, e que carecem de Ti, Pai, que nós possamos levar do Teu amor, da Tua palavra também, Senhor Jesus. Nos acalma o coração agora, Senhor Jesus, que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, como cheiro suave às Suas narinas, Pai. Recebe o nosso louvor, o nosso clamor, Senhor Jesus, porque Tu és digno, ó Deus. Abençoa também, Senhor, a vida do pastor, coloca na boca dele as Tuas palavras, Senhor Jesus, e que o nosso coração seja terra fértil para receber mais de Ti, Pai. Obrigada por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos todos ler juntos Jó, do capítulo 1, do versículo 21 e 22. Jó, capítulo 1, versículo 21 a 22. E diz assim a palavra do Senhor. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou Deus de coisa alguma. Aqui a gente passa aquela comecinho ali da história de Jó, onde ele perde tudo ali, né? E mesmo assim, ele perdendo tudo, seus filhos, seus bens, tudo que ele tinha ali naquele momento terreno, ele mesmo traz à luz e louva ao Senhor, falando que ele deu, então ele tomou, e bendito seja o nome dele. Que nós saibamos que tudo que nós temos, sejam família, amigos, bens, tudo primeiramente pertence a Deus. E tudo que nós temos é uma dádiva que o Senhor nos dá. Então vamos louvar ao Senhor por isso. Amém? Os irmãos continuem em pé e vamos louvar ao Senhor. Amém? Te adoramos.
próximo louvor, a gente já cantou aqui na igreja algumas vezes, fala sobre o amor de Deus, que Ele é puro, Ele é consciente, Ele é firme, Ele é constante. E nós recebemos esse amor de graça. Amém? Então vamos celebrar em nome do Senhor. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando a caído
Mas ele é um louvor lindo, né? E ele fala que Jesus ali, né? Ele conta a história que Jesus encontrou ali a mulher samaritana no poço, né? Ele faz uma correlação com os dias de hoje, né? E ele fala que Jesus é por quem a minha alma esperou, né? E em Hebreus fala que a nossa alma, ela anseia pela eternidade. Então, em cada um de nós, a gente tem um espaço que só é completo com Jesus. Não adianta a gente preencher com qualquer coisa, com bens, com coisas mundanas, com tudo que a gente tem aqui nessa terra. Nada vai substituir esse espaço que a nossa alma anseia pela eternidade, de estar ao lado de Jesus, ao lado do Pai. Então vamos louvar este cântico também. No poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Em ouvir, me conheceu e me ofereceu uma água que corre sem fim. Beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar a minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem de beber, pois tenho sede, não quero mais ficar em outras fontes. não precisarei Aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és teu rio, Senhor,
meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber no teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és com quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Os irmãos podem se assentar um segundinho. Nós vamos para os nossos momentos informativos. Estou vendo que todos aqui são de casa, né? Então, novamente, para todo mundo, sejam todos muito bem-vindos. Que você esteja aqui de coração aberto para louvar e engrandecer o Senhor. Também aprender mais de uma porção da palavra dele, amém? Vamos para os nossos informativos? Então, a gente tem o nosso aniversário, sábado e domingo que vem. Já temos a celebração do nosso aniversário. 93 anos da nossa Igreja Batista Metropolitana, jubileu de Imbuia. Então, nós teremos programação no dia 3, que é sábado, então não se esqueçam, às 19 horas. Então, nós temos um pastor convidado e também um grupo de louvor convidado. E no dia 4, às 18h30, que é no domingo, nós temos o nosso pastor Otaviano como preletor e o louvor da IBM também. Vai dar para... E do aniversário da igreja é isso. E o próximo, só para a gente fechar aqui o mês. Nós temos também o nosso Congresso de Mulheres. E já foi, dia 27 de julho. Foi. Então, quem não foi, perdeu, né? E a gente consegue também ver nas redes sociais como foi, né? O que foi ensinado também. Então, se você tiver interesse, é só dar uma olhadinha no site da Junta também. Amém? Vai dar para passar as fotinhas lá? Boa. E aí, aqui, só para a gente trazer, então, como estamos fechando o nosso mês de julho, aqui umas fotinhos que nós trouxemos lá da nossa ação social, então, na nossa entrega de café da manhã, pão, café com leite. Então, um pouquinho do que foi, já foi dito, né, nos outros cultos já também, mas um pouquinho aqui do que a gente conseguiu alcançar. Então, pão, café com leite, a irmã também trouxe roupas ali, foram distribuídas também. Então, tudo para a honra e glória do Senhor, para mostrar como é que foi o nosso comecinho ali do mês de julho, e agora mostrando hoje no final. Tá bom?
E é isso, pessoal. Muito bem. Então, eu vou pedir para os irmãos colocarem em pé novamente, para nós entoarmos o último canto. E nesse momento, os irmãos estão à vontade, fiquem à vontade para trazer os seus dízimos, as suas ofertas. Você que nos assiste também, vai estar passando o Pix da nossa igreja. Você pode fazer a transferência via Pix também. Então, sinta-se à vontade nesse momento para contribuir com a casa do Senhor. Amém? De tudo que Ele nos dá, tudo que Ele nos deu. Nós vimos que tudo é dele, primeiramente é dele. Então, esse é o momento de nós retornarmos ao Senhor um pouquinho de tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém? Então, sintam-se à vontade nesse momento. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu.
irmãos podem se assentar, vou chamar as crianças para virmos orar. Nós vamos orar pelos dízimos e pelas crianças já. E na sequência o pastor já está com a palavra. Oremos. Senhor, muito obrigada, Pai, porque nós pudemos ofertar na Tua igreja, darmos o dízimo, Senhor, de tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Muito obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor é misericordioso conosco, Pai. E aquelas pessoas que ainda não conseguem dar ou estão em dificuldades, Senhor, nós te pedimos, Senhor, a Tua misericórdia, Pai, porque o Senhor é perfeito, Pai, e só vem do Senhor a misericórdia verdadeira. Senhor, nós te pedimos neste momento agora, vamos orar por nossas crianças. Obrigado, Senhor, porque elas estão aqui. Obrigado, Senhor, por cada família que trouxe cada criança neste templo. Obrigado, meu Pai, porque elas estão ouvindo falar de Ti. Elas estão vivendo sobre a Tua graça, meu Pai. Obrigada, Senhor, porque elas podem contribuir com o Teu reino, Senhor. Obrigada, Senhor, porque cada uma criança aqui representada, Senhor, representa o Teu reino, meu Pai. Que elas continuem, Senhor, sendo Tuas servas, Senhor, porque não é apenas um cultinho infantil, Senhor. Nós sabemos que lá elas aprendem conforme o Teu querer e a Tua vontade. Na linguagem delas, eu te peço também, Pai, pelas professoras que estão ministrando na vida dessas crianças, Senhor. Nós sabemos que não é fácil, que o ataque do inimigo vem, meu Pai, mas elas estão protegidas pela Tua graça e pelo Teu amor. Muito obrigada pela vida de cada criança aqui, Senhor. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. O pastor está com a palavra. Opa. Som. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Você que está aí na live, Deus abençoe a sua vida. Sei que Deus já falou com você nesta noite, através dos louvores, das orações. Que Deus abençoe a vida de vocês. Próximo sábado, você está convidado, você aí da live. E você aqui no presencial também. Estaremos comemorando o 93º aniversário desta igreja, Igreja Batista Metropolitana. Então, você é nosso convidado. Venha participar. Aí está um reforço aí do nosso aniversário. Os irmãos que puderem convidar, hoje eu fiz o convite para muitas igrejas, muitos irmãos, e esperamos que eles compareçam, inclusive para as igrejas filhas desta igreja, estive convidando também, e vamos ver se eles mandam representantes, espero que sim. E nós vamos orar neste momento, tem um tempo de intercessão, que é um tempo gostoso. Como é bom a gente estar na presença de Deus. É muito bom estar louvando, é bom estar orando, é bom estar ouvindo a palavra de Deus. É um tempo que não tem preço, é um tempo gostoso, tempo agradável. E esse tempo, meus irmãos, é para esquecer o que se passa lá fora, tem que esquecer os boletos que vai ter que pagar amanhã, tem que se concentrar nesse momento somente em estar aqui presente, em adorar o Senhor. Então nós vamos ter um momento de intercessão, temos que pedir
a começar no mundo. Até o mundo, a gente percebeu que lá nas Olimpíadas estavam fazendo chacotas de símbolos, que para nós é muito importante, e muito nos desagrada ver esse tipo de deboches, né? Mas vamos orar, para que Deus conscientize esse povo, para que reconheçam que só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. Vamos orar pelo Brasil, orar pelo nosso estado, nosso município, orar pela nossa igreja, essa jovem senhora que está fazendo 93 anos, orar pela sua família, orar pela nossa família, orar por você mesmo, para que Deus possa te iluminar, te esclarecer, através da palavra de Deus, que sempre fala conosco, nunca volta vazia, sempre fala conosco. Vamos orar, vou dar 2 minutos, aí depois eu farei uma última oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós clamamos o Teu nome, exaltamos o Teu santo e poderoso nome, para Te agradecer pelas bênçãos já recebidas, pelos milagres que o Senhor nos deu. Queremos Te pedir pelo mundo, Senhor. Sabemos que o mundo jaz no maligno, mas sabemos também que todo olho o verá, todo joelho se dobrará e confessará o nome do Senhor Jesus. Te pedimos, ó Deus, por aqueles que fazem piadas e chacotas de símbolos tão importantes, mas que eles possam reconhecer o erro, arrepender-se, e que eles possam entregar as suas vidas ao Senhor Jesus.
Ó Deus, nós queremos te pedir uma bênção especial para os dirigentes do nosso país, que possam usar de sabedoria para governar bem esse país tão bonito, tão maravilhoso, Senhor. Que o Senhor esteja com o governador do nosso estado, para que da mesma forma, com sabedoria, possa governar. Pelo prefeito, Deus, da nossa cidade, que o Senhor revista cada um deles de sabedoria, com poder vindo do alto, para que possam fazer o melhor para o seu país, o seu estado e o seu município, meu Pai. Ó Deus, nós te pedimos por esta igreja que está completando 93 anos de existência aqui neste lugar. Ó Deus, quantas lutas desde a inauguração até hoje ela já passou, mas o Senhor tem dado vitórias, mesmo em meio às lutas, em meio às tempestades, o Senhor tem dado vitória, e nós te agradecemos, ó Deus, por participarmos desta história há 10 anos. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui juntamente com os irmãos para comemorarmos esta data muito importante, o Jubileu de Imbuia, Senhor. Que possamos ser essa árvore robusta, de longevidade, de fortaleza, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe cada família desta igreja, Senhor. Possamos entender os propósitos do Senhor na vida de cada família, cada dom, cada talento que o Senhor deu a cada um de nós, que possamos exercer em obediência ao teu chamado, em obediência à tua palavra, Senhor. Ó Deus, nós pedimos individualmente por esses amados irmãos que pertencem a esta igreja, por aqueles que nos visitam também, Senhor, abençoe ricamente e fala conosco através da tua palavra. Usa o teu servo como instrumento vivo nas tuas mãos para abençoar pessoas, para nos alertar, para nos abençoar, nos confortar, Senhor. Nós queremos te agradecer pelos feitos do Senhor, que não são poucos. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor fez na vida da Jane Maciel, completando a obra. Obrigado por aquilo que o Senhor fez na vida da irmã Luciane, que o Senhor completou a obra. Obrigado por aquilo que o Senhor fez na vida da Zene, porque o Senhor completou a obra. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez na vida da irmã Aline, porque o Senhor completou a obra. Obrigado, Senhor, pela cirurgia do Tonhão, que o Senhor já está completando a obra. Obrigado pela cirurgia do joelho do pastor Xande, Senhor, que o Senhor também está completando a obra. Continuamos te pedindo, Senhor, pela vida do irmão Marcos, para que o Senhor também complete a tua obra, Senhor, nesta vida. Pedimos que o Senhor conforte o coração da irmã Naide, Senhor, da irmã Judite, Senhor, da irmã Maria José, em especial pela tua serva, Senhor, irmã Maria José, que o Senhor vai completar a obra, nós temos certeza. Restaura a saúde da tua serva, Senhor, para trabalhar, para fazer a tua obra, Pai. Ó Deus, quanto é importante
a nossa saúde. Portanto, continuamos te pedindo, Senhor, por todos aqueles que estão passando por lutas nessa área, mas sabemos que o Senhor vai completar a obra. Se preciso for, o Senhor fará até milagres, porque o Senhor é o Deus do impossível, que traz à existência aquilo que não existe, que faz o melhor para os teus servos. Ouça, Senhor, a nossa oração, os nossos pedidos, responda conforme o teu querer, conforme a tua vontade, Senhor, que é boa, perfeita e agradável nas nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela ação missionária no mundo e no nosso país. Abençoe todos os missionários espalhados pela face da terra, que tanto têm feito para propagar o teu evangelho, Senhor. Obrigado, Senhor, por aqueles cristãos que se mobilizaram no arco do triunfo, demonstrando que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco através da tua palavra nesta noite. Nos ensine a ser verdadeiros adoradores, e não apenas ouvintes da tua palavra, mas praticantes. Fica conosco, Senhor, faça morada nos nossos corações, de tal forma que faça toda a diferença, Senhor. São bênçãos que eu te peço, desde já agradecido, no nome de Jesus. Amém. Amém. Convido os irmãos a se colocarem em pé e abrir as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4, de 23 a 24. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Diz o seguinte, a palavra de Deus: mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos ler todos juntos, irmãos, esses dois versículos da palavra de Deus? Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Irmãos, podem assentar-se. Nos últimos domingos nós temos pregado sobre
o poder da graça, o poder do amor, o poder de Deus. Hoje eu gostaria de meditar com vocês, meus amados irmãos, sobre o poder da verdadeira adoração. Por um momento nós contemplamos a grandiosidade de Deus, o poder de Deus. Agora, a palavra volta-se para nós, adoradores. Quem são esses verdadeiros adoradores que o Pai procura? Você quase não vê Deus procurando ninguém na sua palavra, mas os verdadeiros adoradores, o texto diz que Ele procura. Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Em espírito, porque Deus é espírito. Em verdade, porque em Deus só há verdade, não há sombra de variação. E da nossa parte só há um caminho, adorar em verdade. Não adianta da boca para fora, tem valor nenhum. Deus sonda os corações e Ele sabe quem são os verdadeiros adoradores, e além de saber, Ele procura quem são os verdadeiros adoradores. O poder da verdadeira adoração. A verdadeira adoração, meus irmãos, é a forma como expressamos atitudes e pensamentos para com Deus. Portanto, tudo que nós direcionarmos para Deus será a nossa adoração. E Deus contempla, Ele sabe, Ele conhece cada pessoa individualmente, aqui Ele conhece cada um de vocês, cada um de nós. Ele sabe se o seu coração está apertado agora. Você sabe o que eu estou falando com coração apertado. Você pode estar com o coração apertado. Você pode estar com o coração triste. Pode estar com o coração alegre. Deus sabe como está o seu coração. E Deus sabe como está a sua adoração. A adoração e a oração até rimam. Sabe por quê? Porque a adoração e a oração, eles estão conectadas para se chegar diante de Deus. Quando você adora, você ora, e quando você ora, você adora. Adorar não é somente a gente fechar os olhos e levantar as mãos. Adorar não é só cantar, é também cantar, mas não é só cantar. É muito mais, a adoração é muito mais profunda, é mais intensa. Adorar a Deus é honrar o nome de Deus. Tudo que fizermos para adorar o nome, para engrandecer o nome de Deus, é adoração. Tudo que fizermos para honrar o nome de Deus, é adoração. Adorar é expressar, até muitas vezes sem palavras, o quanto nós amamos a Deus. Você não precisa gritar que você ama Deus. Deus sabe o grito que está no seu coração. Ele conhece, irmãos, sabe desde quando? Ele conhece quando você estava no ventre da sua mãe ainda informe, ou seja, sem forma. Então Ele conhece cada um de nós há muito tempo. Por isso que a nossa adoração tem poder. Um poder que beneficia a nós mesmos.
E há muitos exemplos bíblicos sobre o impacto que a adoração faz no nosso ser. Veja lá, por exemplo, sobre a adoração que liberta da prisão. Pastor, adoração liberta da prisão. Atos capítulo 16, 25 e 26 diz assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam hinos a Deus. Por isso que eu digo, não é só cantar, mas é também cantar. Cantavam hinos a Deus e outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Poder da adoração. 2 servos do Senhor, fiéis, verdadeiros adoradores, adorando o Pai em espírito e em verdade. E de repente um terremoto de 8,5 na escala Richter move os alicerces do cárcere e as prisões são soltas. Ninguém fugiu. O carcereiro ficou preocupado, mas ninguém fugiu. Mas olha só para vocês verem o poder da adoração. Então, quando nós estivermos adorando a Deus, irmãos, pense que você não está fazendo pouca coisa, não. É muita coisa. E principalmente quando os outros escutam. Pode cantar para outros ouvirem o que Deus está fazendo na sua vida. Que você pode estar até com um problema, pode estar até com algemas, pode estar passando por lutas, por tempestades, mas a adoração verdadeira liberta da prisão. Então não importa o momento que nós estamos passando. Olha o momento que esses 2 servos estavam passando. Estavam passando um aperto muito grande, estavam presos, os pés estavam acorrentados. Mas por isso eles esmoreceram, por isso eles ficaram com mimimi, por isso eles ficaram reclamando? Não reclamaram. Em vez disso, sabe o que eles resolveram fazer? Adorar. É isso que a gente tem que fazer também. A exemplo desses 2 servos do Senhor, que em vez de reclamar, e foram chicoteados também. Olha, presos, chicoteados, humilhados. Mas mesmo assim, sabe o que eles faziam? Entoavam louvores a Deus. E os outros escutavam. Em espírito e em verdade. O que será que eles cantavam? Mas eu sei que deveria ter acalmado a vida daqueles outros presos. Vendo Paulo e Silas na prisão cantando, eu imagino a paz que deve ter trazido para toda a prisão, até onde se ouvia eles cantar. Esse é o verdadeiro adorador a quem Deus procura, que adoram a Deus em espírito e em verdade. Porque o que flui do coração é a pura verdade. Ao Deus único, poderoso, Senhor dos céus e da terra. Agora, irmãos, por uma fração de segundo, pensa se fosse você no lugar deles. O que a gente estaria pensando? O que a gente estaria falando? O que a gente estaria cantando? Se é que estaríamos cantando. Eles estavam cantando hinos
mesmo depois de açoitados e presos. O resultado foi isso: terremoto, libertação, livramento. Adorar, irmãos, é ser conduzido pelo Espírito Santo em todas as circunstâncias. Deixe o Espírito Santo conduzir você em toda e qualquer circunstância. Nas boas é fácil, nas difíceis é que são elas, mas em todas as circunstâncias nós devemos ser conduzidos pelo Espírito Santo, porque quando isso acontece, você não esbraveja, você não reclama, você não murmura, você simplesmente adora. Precisa cantar para adorar? Não. É bom que se cante, mas você pode adorar sem cantar. Adorar é amar a Deus sem impor condição nenhuma. Senhor, eu vou te adorar, mas se o Senhor fizer isso para mim. Senhor, eu vou te servir se o Senhor fizer aquilo outro para mim. Isso não é adoração. Isso não é serviço. Aqui não é balcão de troca. Troca de serviço, eu te sirvo, o Senhor me serve. Não é? Não é balcão de troca. Nós precisamos de Deus. Deus precisa de nós. Precisa da nossa adoração. Nós aqui devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Adorar é falar do amor e da graça de Deus através da musicalidade, se for possível. Falar do amor e da graça de Deus através da musicalidade. Para quem tem voz afinada, não precisa nem de instrumento musical. Está lavando a louça, está lavando a roupa, está cuidando da casa, está louvando, está dirigindo, está louvando, está adorando, está trabalhando, está louvando, está adorando. Não importa o momento do dia, e não importa a circunstância que nós estamos passando, adorar é falar do amor de Deus através da musicalidade. Cante, pode ser que o seu vizinho ouça. Cante, pode ser que alguém precisa ouvir o seu cântico. Cante, mas espontaneamente, naturalmente, sem forçar, natural. E olha, Deus não olha para você se você está desafinado. Ainda bem, porque eu sou meio desafinado. Deus não olha para a afinação. É lógico que a gente tem que dar o melhor, mas Ele olha para o seu coração, não para a sua afinação. Porque a gente adora em espírito e em verdade, do mais profundo do coração. O verdadeiro adorador, meus irmãos, aquele que Deus procura, é alguém controlado pelo Espírito Santo. Não é fácil a gente ser controlado pelo Espírito Santo, mas é possível e é necessário. Ser controlado pelo Espírito Santo, você conta até 10 antes de responder. Antes de começar uma briga, você conta até 1000. Porque o fruto do Espírito, hoje foi falado na escola bíblica, sobre o fruto do Espírito, e um deles, um dos frutos lá é a mansidão, a longanimidade. Não é que nós temos pavio curto, nós temos pavio sim, mas é longo, bem longo. Quem é controlado pelo Espírito Santo não explode de início. É controlado pelo Espírito Santo. Então a verdadeira adoração, pode passar ali, a verdadeira adoração liberta da prisão. Olha os dois ali, cantando, adorando ao Senhor, numa situação totalmente adversa, totalmente. Se você acha que o seu problema é falta de dinheiro, lembra deles aí, sem dinheiro e na prisão.
Se você acha que perder o emprego é difícil, você imagine a situação deles. Estão sem emprego aí, estão louvando a Deus. A sua dor pode ser grande, mas a deles também era. Acabaram de ser açoitados, estavam louvando a Deus. O verdadeiro adorador é isso, irmão. Ele faz a parte dele e Deus também faz a parte dele. Porque na adoração, agora mexe com a gente. Enquanto a gente falava da graça de Deus, falar do amor de Deus, do poder de Deus, estou falando de Deus, ser supremo. Mas agora nós estamos falando de nós. Segundo lugar, a verdadeira adoração livra dos perigos. Daniel 6, de 20 a 22, diz o seguinte, pode passar. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita. Daniel, servo do Deus vivo. Isso quem está falando é um ateu, pessoa que não cria em Deus, mas que gostava muito de Daniel. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? E Daniel responde lá, da cova, dos leões. Ó rei, vive para sempre. O meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, a quem eu adoro, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano. Irmãos, Daniel vivia uma vida de adoração, de oração. Aliás, foi a vida de oração, de devoção dele, que o levou para a cova dos leões. Vocês acham que ele estava preocupado? O verdadeiro adorador não se preocupa com o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã. O verdadeiro adorador sabe que tudo está nas mãos do Senhor. E Daniel sabia. Se ele quiser jogar na cova dos leões, joga. Se quiser matar, mata, mas eu não vou deixar de adorar o meu Deus. E essa adoração levou ele para a cova dos leões, mas não levou ele para a morte. Olha, o verdadeiro adorador, Deus livra de perigos. Que perigo, hein? E o texto não fala de leão, leão é no singular, fala de leões, está no plural, mais de um. Já pensou leões famintos ali? E Daniel é jogado ali, mas ele confiava no Deus Todo-Poderoso, a quem ele servia, a quem ele orava, a quem ele adorava. E aí, resultado, nenhum dano aconteceu comigo. Nesses dois casos, irmãos, pessoas que estavam em volta viram o poder de Deus. O que Deus faz por um verdadeiro adorador. Nesse caso aqui, até o rei, no fundo, ele tinha esperança de que Deus tinha ajudado o Daniel. E ele foi lá, o texto diz que ele foi com voz aflita. Mas ele foi, mas por que ele perguntou? Por que será que o rei perguntou? Daniel, será que o teu Deus te livrou? O rei foi obrigado a jogar o Daniel lá. Mas aí a resposta dele foi: ó rei, vive para sempre, até honrando o rei. Mas o meu Deus, Deus a quem sirvo, ele me livrou do perigo, do dano que os leões iam causar. Daniel estava em perigo, meus irmãos, estava mesmo, mas ele adorava a Deus com o coração. E todas as vezes que você adora a Deus de coração,
profundidade, não um coração raso, coração profundo, em espírito e em verdade, olha o que Deus faz. Livra de perigos. Que perigos Deus já tem te livrado? Se você puxar pela memória, você vai ver algum livramento que Deus te deu. Porque você é um verdadeiro adorador. Adorar é orar sem cessar. Adorar é crer que o Senhor está perto, nos ampara e nos protege. O adorador tem essa certeza, que Deus está perto. Não sabe até o que Deus vai fazer, mas sabe que Ele vai fazer. Mas o que? Não sei, mas que Deus vai fazer, vai fazer. Adorar é poder sentir a mão de Deus sobre a nossa vida. Você sente a mão de Deus sobre a sua vida? Se você é um verdadeiro adorador, você vai sentir a mão protetora de Deus sobre a sua vida. Porque adorar é isso, é perceber o amor e os livramentos que Deus nos dá. Você vai perceber. E adorador, irmãos, é mais para ser do que para fazer. Hoje de manhã, novamente, teve esse tema. Ser ou fazer? Eis a questão. Mas o mais importante é ser. É ser adorador. O verdadeiro adorador flui a adoração naturalmente. O verdadeiro adorador é liberto dos perigos. Tem livramentos para você. Terceiro lugar, a verdadeira adoração é aceitar a vontade de Deus na sua vida. Você tem aceitado a vontade de Deus na sua vida? Se a resposta for sim, você é um verdadeiro adorador. Jó 1:21. Não combinei nada com a Larissa, ela não combinou nada comigo, mas qual foi o texto que ela leu, o primeiro texto? Jó 1:21. Falei alguma coisa com você? Está aqui, eu vou ler. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O verdadeiro adorador faz isso. Bendito seja o nome do Senhor. Não importa que circunstância, não importa se Deus tirou tudo de mim. Não importa se eu adoeci. Jó, tiraram tudo dele, e ele adoeceu. Mas ele não deixou de adorar. Nu eu vim para esse mundo, eu vim sem nada. E sem nada eu vou também. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é adoração. Isso é certeza de estar no centro da vontade de Deus. Senhor, faça o que quiser da minha vida. Se o Senhor mandar ir, eu vou. Se o Senhor mandar ficar, eu fico. Se o Senhor mandar eu ir para mais longe, vou. Isto é ser adorador, é estar ao sabor da vontade de Deus. É entender o trabalhar de Deus na nossa vida, sem murmurar. Um verdadeiro adorador aceita a vontade de Deus na sua vida sem blasfemar. Jó até que foi sugerido para ele blasfemar, para ele amaldiçoar o Deus dele. Ele respondeu o que para a pessoa? Você é doido, você é doida. Como é que eu vou amaldiçoar a quem eu adoro? Jamais. Porque adorar é também se humilhar diante de Deus e aceitar a sua soberania. Deus é soberano e nós temos que aceitar a soberania dele sobre as nossas vidas. Adorar é engrandecer a Deus em altíssimo grau, não é baixo, não é pouco.
é superlativo. A gente para Deus só dá para usar superlativo. Grandiosíssimo, graciosíssimo, poderosíssimo. Só superlativo. Falar que Deus é poderoso é pouco. Falar que Deus é amoroso é pouco. Deus é amorosíssimo. Só cabe para Deus o superlativo. Adorar é perfurar a blindagem do céu com o coração quebrantado. Deus só sabe se você é um verdadeiro adorador se você tiver o coração quebrantado. Um coração permeável. Coração que permite Deus entrar, que a sua mensagem, que você permite Deus entrar com a sua mensagem no seu coração. Fazer morada, fazer até mudanças, tirar o que não presta. E só colocar coisas boas, pensamentos bons. Adorar é ter a mente de Cristo. O verdadeiro adorador tem a mente de Cristo. Adorar é ter atitudes que glorificam o nome de Deus. Pensamentos e atitudes. A verdadeira adoração, em quarto lugar, ela envolve arrependimento e confissão. Pastora, está progredindo aí no sermão e está ficando mais duro aqui, tá? O senhor está apertando. Não sou eu, é o Espírito Santo. O verdadeiro adorador e a verdadeira adoração, ela envolve arrependimento e confissão. Aqui nós estamos falando de um outro servo do Senhor chamado Davi. Davi, depois de ser confrontado com um profeta, o profeta Natan com o dedo em riste, chegou ao ponto de falar: tu és esse homem que foi lá e pegou a única ovelhinha de um homem, que você tinha muitas ovelhas, mas foi lá pegar daquele que só tinha uma. O que esse homem merece, rei? Aí o Natan fala assim: esse homem é você. O que o Natan está sabendo que eu não sei? Deus revelou. Então, aí ele escreveu o Salmo 51. Aí o Davi, depois do pecado descoberto, ele escreveu o Salmo 51. Mas vamos ler só o versículo 3 e 4, porque envolve arrependimento e confissão para o verdadeiro adorador. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgas. Davi adorou a Deus com música e poesia, expressando seus sentimentos ao Senhor. Mas Davi pisou na bola. Não é um bom exemplo de adorador. Aonde está o bom exemplo de adorador? Quando ele se arrependeu e confessou o seu pecado. Todo adorador está envolvido com arrependimento e confissão. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. O que alcança e deixa. Pecou, pisou na bola, pisou na bola. Errou. Volta, arrepende, confessa a Deus o teu pecado. E volta a ser um verdadeiro adorador. Adorar é pedir perdão. Pedir perdão a Deus. Em primeiro lugar, porque nós ofendemos o caráter de Deus, a santidade de Deus. Adorar também é ceder perdão, é dar perdão, conceder perdão.
Humilhar-se diante de Deus. Isso é que o verdadeiro adorador faz. Ele se humilha diante de Deus. Senhor, contra ti, somente pequei e fiz o que era mal. Arrependeu. Não precisamos errar e pecar. Se a gente vê os outros pecarem, a gente pode aprender com os erros dos outros. Não precisa entrar nesse mesmo caminho. Adorar, meus irmãos, é estar sempre presente na presença de Deus. Presente na presença de Deus. Porque se preciso for, Deus quebranta o nosso coração, aponta o nosso erro, a nossa falha, como o profeta fez com Davi. Adorar é reconhecer a beleza da santidade de Deus. Adorar é falar das grandezas de Deus. Adorar é o seu coração estar afinado com o coração de Deus. Sabe o que é isso? O seu coração estar afinado com o coração de Deus. Para quem é músico sabe a importância da afinação. Você está afinado, o seu coração afinado com o de Deus. Que coisa maravilhosa. Isso é adoração. Adorar é utilizar a língua somente para louvar a Deus, porque infelizmente vem a tentação e a gente quer usar a língua para falar mal dos outros, para falar palavrão, para enganar os outros. A nossa boca, a nossa língua deve ser somente para adoração. Verdadeiro adorador não usa a língua nem boca para outras coisas, senão para adorar o Deus Todo-Poderoso. Adorar é ter um coração quebrantado, disposto a pedir perdão e perdoar. Quinto e último lugar, tem tanto para falar sobre adoração. A verdadeira adoração expressa gratidão a Deus. Atos capítulo 3, 6 a 8 diz assim: Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, ande. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando, e louvando a Deus. E louvando a Deus. Adorar é ser grato a Deus pelas bênçãos e pelos seus milagres. O verdadeiro adorador tem uma expressão sempre de gratidão nos seus lábios. Sempre está pronto para agradecer. Adorar é estender a mão para aquele que está caído, mesmo sem você ter prata e nem ter ouro, mas talvez você pode levantar alguém sem dar dinheiro. Pedro e João subindo ali e tal, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Isso eu tenho, isso eu posso fazer. O verdadeiro adorador tem sempre uma palavra de ânimo. O verdadeiro adorador não suporta ver o seu irmão caído, não suporta ver ninguém caído que quer estender a mão. E sabe qual foi o resultado daquele paralítico ali? Ele saltou, deu um salto, quando ele caiu, já caiu com os pés, os artelhos, tudo certinho ali, arrumadinho. Foi para farra? Foi para bagunça? Entrou no templo saltando de alegria, cantando, louvando a Deus, junto com Pedro e João. A atitude do verdadeiro adorador: entra para adorar, sai para servir. Essa é a nossa atitude como cristãos.
entrar para adorar, sair para servir. Tanto aqui o paralítico quanto Pedro e João são adoradores. Aquele que estende a mão é um adorador, e aquele que agradece pela mão estendida também é adorador. Adorar é ajudar o seu irmão quando ele mais precisa de você. Adorar é fazer da igreja um pedacinho do céu. Mas pastor, a igreja já é um pedacinho do céu. Pior que não. Pior que não. Adorar é fazer do nosso lar um lugar de paz e alegria. Adorar é ser de Deus, é pertencer a Deus. O verdadeiro adorador tem esse sentimento de pertencimento. Deus é meu pai, eu tenho um pai. Eu tenho Deus a quem eu sirvo, a quem eu louvo, a quem eu adoro. Adorar é fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que nós, adoradores, possamos estender a mão para aquele que está caído. É ensinar aquele que está caído a louvar. É perdoar aquele que está em pecado. É incentivar aquele a deixar o seu pecado e voltar a ser um verdadeiro adorador. Às vezes aquele que está caído foi um grande adorador, como Davi foi, mas um dia caiu. Mas Deus um dia precisou levantar alguém, mesmo que para colocar o dedo em riste no seu rosto. Mas Deus usou alguém. E esse alguém levantou o Davi. E ele voltou a ser um adorador. Depois de quebrantamento, depois de Deus trabalhar com ele, igual aquele vaso na mão do oleiro que desmancha e depois o oleiro faz de novo. É assim que Deus trabalha na nossa vida. O verdadeiro adorador é amassado daqui, dali, para Deus aperfeiçoar-nos. Nós não somos um vaso pronto. Nós somos a cada dia moldado, mexido. E quando Deus mexer conosco, irmão, deixa Deus mexer. Deixa Deus quebrar. Deixa Deus fazer de novo. Um verdadeiro adorador deixa o seu Senhor moldar da forma como Ele quer, nos aperfeiçoando. Porque Deus só aceita uma adoração em espírito e em verdade. Precisa ser espiritual, porque Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por isso que a nossa vida inteira, irmãos, deve ser de adoração. Se a gente tiver uma vida de adoração, nós não vamos ter tempo para nada. Não vou ter tempo para outras coisas. Não vou ter tempo de olhar para o pecado. Não vou ter tempo de guardar mágoa, de ira, de revolta. Não vou ter tempo para isso. Por quê? Porque o meu coração já está ocupado. Meu coração vai estar ocupado com a adoração a Deus. Com a verdadeira adoração. E aí não tem espaço para nada. Um copo nunca está vazio. Um copo sempre está cheio. Se tiver pouca água, ele tem pouca água, mas tem muito ar. Se tiver muita água, tem pouco ar. Mas ele está sempre cheio, nunca vai estar vazio. O seu coração é assim também. Você nunca vai estar vazio, sempre está cheio. Agora, do que você tem enchido o seu coração? É isso que nós precisamos fazer uma autoavaliação. Do que o meu coração está cheio? Será que é da verdadeira adoração?
que adora a Deus em espírito e em verdade, ou eu tenho dado espaço para outras coisas? Mantenha o seu copo, o seu corpo, a sua alma sempre preenchida com a adoração ao Senhor. Aí não vai ter tempo para nada. E se alguém falar alguma coisa para você, não vai te magoar, te ofender, porque você está com o coração cheio de coisas boas. Se você puder ajudar, ajude. O coração vai estar sempre cheio de Deus. E quem está cheio de Deus, irmão, pode vir o que for. Pode vir pecado, não vai nos derrubar. Pode vir leão, Deus vai nos livrar. Pode vir prisão, Deus vai nos livrar. E aí você vai deixar a água sempre abaixo do seu pé. Irmão, nunca deixe a água passar do seu tornozelo. Mantenha ali níveis baixos, porque ela pode até subir e te afogar. Verdadeiro adorador leva até desaforo para casa, mas não deixa a água subir. Não deixa o ódio tomar conta do coração. Porque água nenhuma vai nos afogar, irmãos. Porque somos verdadeiros adoradores. E verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Até as músicas, né, fala, eu também não combinei com a Larissa, a música fala tudo isso. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Verdadeiro adorador, que Deus abençoe a vida de vocês, e que possamos refletir no que é ser verdadeiro adorador. Não é fazer canto, fechar os olhos, mas é ser adorador. É esse que Deus procura, verdadeiros adoradores. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, nós queremos te agradecer pelo que o Senhor tem feito na nossa vida, pelo amassar, pelas arestas que o Senhor tira a cada dia das nossas vidas. A cada dia o Senhor nos transforma em verdadeiros adoradores, adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor Deus maravilhoso, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos ama, o Senhor nos transforma. Receba, Senhor, a nossa adoração, do mais profundo do nosso coração. Abençoe o teu povo que ouviu a mensagem nesta noite, e que possa ser também verdadeiros adoradores, Senhor. Aqueles que te adoram com um coração limpo, coração puro, em espírito e em verdade, Senhor. Esse é o meu desejo, essa é a minha vontade, essa é a minha oração, que eu faço em nome de Jesus. Amém, amém. Agora que o amor de Deus nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho amado, e as consolações do Espírito Santo, permaneçam com esta igreja e com todo o povo do Senhor espalhado pela terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém. Vamos ficar em pé, vamos ter mais um louvor, antes do término do culto. Amém. Vamos louvar. É maravilhoso quando Deus une todas as frentes do culto, né? A palavra, o louvor, e que a gente possa receber essa palavra com todo amor em nossos corações e levarmos durante as nossas vidas. Amém? Vamos louvar então em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade,
semana. Glória a Deus.